Fala galera, beleza? Tranquilidade? Consegui reunir aí um fôlego para continuar com a nossa aula de questão palestina. Um tema deveras complexo, um tema deveras cheio de pormenores, tá tranquilo? E prometo que eu vou tentar que a aula de hoje, né, que seria a segunda parte da nossa aula sobre questão palestina, ela seja um pouco menor do que a aula 1, ok? Que eu sei que é cansativo de ver pelo vídeo, né? Mas se vocês sentirem cansaço, dão um pauzinho, vão tomar uma água, come alguma coisa e volta, né? Acho que a gente tem que abordar todos os pontos importantes para que possamos entender bem essa questão. Vou chamar a atenção para um fato, né? Como essa aula está programada para um dia só e nós estamos usando dois, eu tirei, né? E tem muito conteúdo. O meu principal slide sobre essa aula ele é gigantesco, né? E eu vou incorporando notícias, eu vou incorporando fatos que vão acontecendo, né, na atualidade. Eu paro em 2014. Então eu vou mandar para vocês, né, pensando aqui o meu terceiro ano de Taquaritinga. Pode ser que também outras salas vejam esse vídeo depois, mas eu estou pensando em fazer com o terceiro ano propor uma atividade valendo nota, né, tentando monitorar a questão palestina mais atualmente, certo? Mas isso aí é assunto para depois. Vamos lá então. O último slide que a gente viu foi relativo à intifada, né, que foi aquela revolta, né, pedras, molotovs, de que a população, né, palestina lançava contra as forças da ordem israelita, né? Não se esqueçam, né, do que já chamamos bastante atenção para que no fim dos anos 70 os assentamentos começaram, né, a ser construídos, assentamentos de israelenses em território palestino. Então são quase 40 anos, ou são até pouco mais de 40 anos, em que o território palestino, que era para ser palestino, ele vem sendo ocupado por pessoas, por israelitas, corroendo assim o território, né, que daria origem ao Estado palestino. Então, essa relação vem sendo tensa desde então. Mas existia um período em que o mundo, né, quase que acreditou que era possível resolver esse conflito entre árabes, né, palestinos árabes e israelenses. Foi em 1993 a 1995, né, no famoso Acordo de Oslo, que vai ser o Oslo I, o Oslo II, em que as partes estiveram dialogando, né, o governo israelense junto com a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. Então, esse acordo ele previa, né, primeiro a criação de uma autoridade nacional palestina que teria autonomia administrativa e policial em alguns pontos no território palestino, menos aonde tivesse, né, assentamento israelense. Então aí as forças armadas de Israel teria, né, um poder policial para manter a segurança dos israelitas dos assentamentos. Então previa, né, a retirada progressiva de todos os colonos de Gaza e da Cisjordânia. Isso aqui é uma, né, pensando na Cisjordânia principalmente, foi uma promessa oca, né? No caso de Gaza, com o tempo, né, os colonos evacuam, mas a Cisjordânia, né, a gente vai ver que não. Então, né, em troca, a OLP,
né, que depois vai originar o principal partido palestino, que é o Fatah, vai reconhecer, né, o direito da existência de Israel e vai renunciar formalmente ao terrorismo. Então, seria o pontapé inicial para as relações diplomáticas, né, entre essas novas entidades, né, esses que seriam futuramente os dois estados. Entretanto, né, e aí a gente usa esse mas, né, para dar o sentido de adversidade, de contrariedade, aqueles velhos fundamentalismos, aquelas velhas posturas radicais se colocaram contra o acordo. No caso dos palestinos, o Hamas e a Jihad Islâmica. No caso dos judeus, os israelitas, os judeus israelitas ultra-ortodoxos, né, ou ultranacionalistas. Então, vocês vão ver aí, né, na foto, a famosa foto em que Clinton está com Arafat e Rabin. Esse representante israelita foi assassinado por um israelita ultra-ortodoxo, por um ortodoxo. Então, não há diálogo com essa gente. Para o judeu ortodoxo, aquele território da Palestina é o território que Deus deu para os judeus, para os israelitas. É a terra prometida de Deus para os judeus. Então vejam, pessoal, essa gente, eles se valem de um argumento, né, metafísico para defender esse território. Só que aí você vai ter outra religião, outro povo que não vai levar isso em consideração. Então é por isso que a gente chama atenção para esse fato. Quando um grupo, quando uma pessoa manifesta uma posição fundamentalista, não há diálogo, porque é aquilo que ele pensa e fim de papo, certo? Não tem como dialogar com uma pessoa dessa. Você fala, não, mas esse livro que você está levando em consideração, né, é uma Bíblia, é um livro sagrado, um livro religioso, né, não é uma... Então, esse é altamente questionável, né? Então, isso já, todos esses pontos aí, né, meio que esses pontos e fatos, eles vão colaborar, vão ir contra, né, o sucesso desse acordo de Oslo, né, Oslo 2, né? E as próprias ações de Israel não vão colaborar para que esse processo, né, de paz dê certo. Então nós vamos ter a partir daí administrações paralelas em territórios palestinos. Algumas áreas como Gaza, né, vão demorar para ser evacuadas e isso vai gerar revolta. O Israel vai dar início à construção de um muro que vai separar as duas nações, Israel e Cisjordânia. E a figura do muro, o símbolo do muro, ele é algo que você tem que considerar, não é? Então, o muro, ele revela o medo que você tem daquele povo, o medo, a vontade de não, né, estar junto, a vontade de dividir. Então, simbolicamente, o muro vai nos dar muitas lições. Ele nos deu e ele nos dá, certo? Então, por conta disso, né, vai surgir uma segunda intifada. Por conta disso, mais atentados terroristas vão ser cometidos contra lugares israelitas. E a resposta de Israel é a força bélica, a truculência, né, de ações policiais, de aprisionamento de pessoas envolvidas e não envolvidas, e o aumento gradativo dos assentamentos na Cisjordânia, tá certo? Então aqui uma imagem que mostra para a gente o muro.
Então há todo um controle, todo um policiamento, né, dessa área do muro, tá certo? Então não há liberdade de ir e vir entre esses dois territórios, tá certo? Há todo um controle. E outro fato que vai colaborar para o agravamento das tensões, né? Em 2005, Israel vai cumprir com uma parte do acordo evacuando colonos de Gaza. Só que em 2007, né, Gaza vai escolher o Hamas, que seria um agrupamento fundamentalista palestino, para administrar, né, esse pequeno território. E o Hamas não reconhece Israel e Israel não dialoga, não reconhece o Hamas. O que acontece, né? Israel vai exercer uma política de controle e fiscalização total da faixa de Gaza, temendo que? Temendo ações, atentados, movimentações, né, bélicas contra o Estado de Israel. O Fatah, desde então, tem administrado a Cisjordânia. Eu poderia, antes eu colocava aqui democraticamente, mas eleições pouco tem acontecido, né? Então os grupos ficam, o Hamas e o Fatah têm as suas rivalidades, o Hamas entende que o Fatah é um grupo vendido para Israel, que não defende plenamente os interesses dos palestinos, certo? Então, pouco diálogo também há entre Hamas e Fatah. E 2007 para frente, nós vamos ter, né, muitos problemas no que toca a Gaza, essa faixa minúscula de terra aí, né, em que o Hamas administra. Então, todo o território foi bloqueado, seja ele por terra, seja ele por mar. Se um palestino quer sair de Gaza e ir para a Cisjordânia, ele vai ter que entrar em território israelense. Então, ele vai passar por inúmeros checkpoints, né? Ele vai passar por inúmeras áreas de controle. Então, tudo que entra e tudo que sai da faixa de Gaza é amplamente monitorado, né? Então, tem áreas que tem que ser... O exército de Israel, ele impede que toda a área de Gaza seja utilizada, né? Então, ele impõe a sua vontade para os palestinos, né? Poderíamos pensar, mas e o Egito? Existe uma faixa de terra com o Egito. O Egito, desde 79, né, tem uma relação muito próxima com Israel. Então, o Egito impede também que certas coisas entrem dentro do território de Gaza, palestino. E é aí que o Hamas ele se vale de uma ideia de criação de túneis, né, subterrâneos para transportar coisas do Egito para Gaza. Então veja essa imagenzinha, né, que mostra a parte de Gaza, que é fronteira com o Egito, onde se construiu uma rede de túneis, e aí toda a fronteira com Israel. Então toda essa areazinha colorida aqui, vermelha ou vermelha mais clara, é uma faixa de evacuação. É uma área de risco para eles, então, né, não pode ter nada. Toda essa área é cercada, né? A área de mar é controlada pela marinha israelense. A marinha israelense não permite, né, certos tipos de pesca, certo? Então a pesca é reduzida. Não há saneamento básico completo, então muito do esgoto é lançado no mar, né? Então é algo muito tenso. Em 2014, houve, o ano que eu entrei aí no Colégio Anjo da Guarda, houve uma série de fatos que culminaram numa intervenção israelense em que quase literalmente ela destruiu boa parte da faixa de Gaza. Então, por que isso aconteceu? Israel percebia
que, né, o Hamas estava sendo abastecido de coisas, de armas, pessoas entravam em Gaza, terroristas, na visão de Israel, e Israel decidiu bombardear o território, né, de Gaza para destruir esses túneis. Então, em 2014, esse conflito envolveu a reaproximação dos dois grupos palestinos, as ações radicais de ambas as partes, assassinatos de israelenses, de jovens israelenses, assassinato de palestinos, né? E, claro, sempre o aumento constante de assentamentos na Cisjordânia, né? Esse é o pior problema, é o pior obstáculo para, né, a execução de um plano viável de Estado para os palestinos, ok? Veja aí uma imagem que mostra a faixa de Gaza destruída. Um dos principais cartunistas que, né, nós sabemos que os vestibulares adoram, né, lançar questões com cartoons, e o principal cartunista que retrata o sofrimento do povo palestino é um brasileiro chamado Carlos Latoufi. Vocês vão ver inúmeros cartoons dele, né? Quem quiser, quem gostar de cartoon, entra na página dele, né? No Twitter, no Facebook, no Instagram também ele deve ter. Chama Carlos Latoufi. Diariamente ele alimenta a sua página com cartoons. E esse cartoon dele é interessante, né? Porque aquele cidadãozinho que está, né, ao lado direito, ele coloca a câmara de gás, né? Então, muitas coisas que Israel tem cometido para com a população palestina, que se revolta por conta de tudo que nós trabalhamos, né? Muitas das coisas os israelitas, os judeus sofreram na Segunda Guerra Mundial, né? Perseguição, prisão arbitrária, né? Truculência. Então, no caso aí, né, a pessoa menciona a câmara de gás, a única coisa que falta para que Israel cometa as mesmas atrocidades que foram cometidas contra o povo judeu, certo? Caminhando para o fim, então, vejam essa imagem, ela mostra, né, a evolução do agravamento da situação territorial palestina. Aqui, quando, né, a Palestina representava um mandato britânico, com uma presença escassa de judeus, né, isso antes da partilha. Aqui o plano da partilha, em que Israel aceita, em que os judeus aceitam montar o seu Estado, que é o Estado de Israel. Aqui o período da Primeira Guerra Árabe-Israelense até a Guerra dos 6 Dias. Aqui o período da Guerra dos 6 Dias, em que Israel ocupa toda essa região, áreas da Síria, áreas do Egito, e aumenta o seu território. E aí o início dos assentamentos em território palestino, certo? Então percebam que a Cisjordânia, né, ela cada vez mais tem áreas brancas. Áreas brancas é controle israelita, certo? Representa o que então? Que nessas áreas brancas cada vez mais tem assentamentos israelenses. Então, quando, né, o primeiro revés internacional que Israel teve foi quando Obama permitiu que uma advertência do Conselho de Segurança da ONU fosse dada a Israel. Entretanto, no mês seguinte entrou Donald Trump. E é sobre isso que eu quero propor o desafio para vocês, né? E eu vou fazer um videozinho,
propondo esse desafio, propondo pontos para quando a gente voltar, para que vocês se envolvam mais para entender essa questão. Tudo bem? Então, sendo assim, eu encerro, né, a nossa aula. Peço que vocês tenham paciência, peço que vocês tenham dedicação para entender essa questão palestina, porque ela é complexa, ela demanda mesmo bastante paciência, atenção, e ela tem um poder de gerar uma instabilidade não só, né, no Oriente Médio, mas uma instabilidade mundial. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até mais.